E amigas, amigos, sejam bem-vindos à sala de visitas que apresenta tudo sobre atualidades da China e no mundo com opiniões exclusivas. Como todos já acompanham, a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai foi realizada nos dias 15 e 16 no Uzbequistão, reunindo os chefes de Estado ou do governo da China, da Rússia, da Índia, do Irão e da Turquia. Será que o encontro pode abrir uma nova era diferente da hegemonia americana? E temos aqui o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Javier Wattel, para nos ajudar a entender o assunto. E o senhor está em Portugal como professor convidado da Universidade de Aveiro. Muito obrigada pela disponibilidade por participar do nosso programa. Muito obrigado a você, Xiaomian Xin. Primeiro, esta cúpula contou com o retorno da Índia, de fato, e a adesão do Irão e a participação de vários países com influência regional, como Arábia Saudita e Turquia. Qual é o sinal deste entusiasmo atrás? Como o senhor vê esta? Bom, em primeiro lugar, o ponto mais relevante você mencionou. Não só que está a Índia mais ativa, como grande potência regional, potência mundial, né? Como a incorporação como membro pleno da Organização de Cooperação de Xangai o Irã. E o Irã é uma grande potência regional, importante, é dos países que sofreu muitas sanções por parte dos Estados Unidos, é país que está muito próximo, cada vez mais próximo à Rússia em negócios, em diplomáticos, né? Mas, sobretudo, com a China também. Então, nós estamos aí frente a processo no qual eu denomino de Eurásia para eurasiáticos. Significa que, lembremos que a Organização de Cooperação em Xangai tem 20 anos, sim, ela foi se consolidando e eu acho que alguns processos recentes, como a questão da pandemia de Covid, o conflito na Ucrânia entre a Rússia e a Ucrânia, tem acelerado o processo de consolidação de um bloco euroasiático que tem como objetivo cada vez mais atender suas questões de segurança entre eles, em coordenação, com diplomacia, entre eles, sem ingerências externas. Estamos frente a um processo histórico, sim, no qual a hegemonia americana, ou a hegemonia dos Estados Unidos, não vai acabar de um dia para outro, mas há um processo histórico, na tendência de declinação relativa, no qual outras grandes potências vão ter um papel crucial na governança global no mundo multipolar, e não mais unipolar. Uhum. E a seguir, temos aqui um vídeo rapidinho para conhecer um pouco a história e evolução da criação e a evolução da Organização de Cooperação de Xangai. E aí, professora, essa organização, como o senhor falou, ela tem um objetivo inicial, a segurança e a estabilidade regionais. No caso da China, a intenção foi especificamente combater o terrorismo e o separatismo. E, recentemente, o secretário-geral da OCS e o diplomata chinês também, Zhang Min, ela enfatizou de novo a questão de segurança continua sendo a prioridade do grupo, mas a questão agora é que a situação está complicada bastante e como esses países podem equilibrar suas demandas por segurança? Até onde
Quirguistão e Taquistão ainda têm conflitos. E então, qual Claro. seria o maior consenso para o bloco? Não, não é uma tarefa fácil, Hum, porque tem muitos conflitos. Na Geórgia, com a Rússia, o fim da União Soviética derivou em um sistema eh, de rearranjo nacional, de Estados nacionais, que não foi fácil, e tem um conflito com a Geórgia, entre a Rússia, os do lado europeu também. E lembrem que em 2001 começa a intervenção, a invasão norte-americana, Estados Unidos, no Afeganistão, sim. a luta contra o terror. Então, houve uma espécie de preocupação entre a Rússia e a Sul, principalmente, primeiro, Rússia e China, nesse vácuo de poder com o fim da União Soviética. Os Estados da Ásia Central viraram Estados independentes. Então, some-se a isso o terrorismo e o separatismo. Eu li o discurso do presidente Xi Jinping. Esse ponto está, terrorismo e separatismo, você mencionou, esse ponto está muito claro. Mas tem outro ponto que temos que compreender, junto com esse, que foi bem claro por parte do presidente da China. E me chamou a atenção, mas ele está claro. Evitar revoluções coloridas. E isso tem uma conotação fundamental e é um recado, desse meu ponto de vista, ao papel de injerencista dos Estados Unidos e de países do Ocidente, não só Estados Unidos. Então, isso está explícito no discurso Uhum. e fala de não ingerência externa. Então, aí temos um coquetel, uma mistura de complexidades muito, talvez muito maior do que em 2001, que talvez o foco era mais evitar o separatismo, logicamente, né, que era por parte de vários países, não só da China, porque lembremos que em 2000 teve a guerra da Chechênia, território russo, com movimento separatista. Então, eu acho que a questão do terrorismo e o separatismo continuam, mas tem outros ingredientes, e ingredientes de alta complexidade. Eu Sim. acho que com maior complexidade. Logicamente que a China e a Rússia vêm trabalhando muito com desenvolvimento, com investimentos, em várias regiões, na região da Ásia Central, né? Então, a Organização de Cooperação de Xangai, que tem objetivos de segurança, ela junta, ela se sobrepõe a outras iniciativas, como o Belt and Road Initiative. Sim, sim. Né? Então, é muito interessante isso, porque é múltipla, né, a ação, inclusive da política externa chinesa nesse sentido. O sinal do presidente Xi é bem claro para opor-se à interferência externa. O senhor já lançaram o gancho, eu também queria falar sobre a Cinturão em Rota, porque temos de reconhecer o papel fundamental da China nesta organização, porque a China tenta utilizar suas vantagens econômicas para criar uma conectividade e depois gerar riqueza aos membros, porque a China acredita que o desenvolvimento resolve essa questão de segurança, e como a Ásia Central tem uma história muito complicada, e agora a iniciativa Cinturão em Rota reflete essa ideia, e os Estados-membros da OCS, da Ásia Central, são os primeiros principais participantes no Cinturão em Rota. Como o senhor avalia esses resultados de cooperação para essa região? E este plano chinês funcionou ou não? Dois pontos. A iniciativa de Cinturão e a Rota, que eu mencionei como em inglês, Belt and Road Initiative, essa iniciativa tem sido muito produtiva, muito boa para a região. Não sou eu que falo, são dados do Banco Mundial que mostram isso, como se incrementou e se barateou o comércio e abriu rotas de conectividade, melhorou a infraestrutura. É uma iniciativa, sim, da China, mas é euroasiática. Ou seja, o papel da Rússia nesse processo é crucial. Então, por trás desse grande projeto, tem o grande compromisso e a grande amizade, como se fala na declaração conjunta Rússia-China, dessa parceria.
grande parte dos estados que mencionou, Tajiquistão, Turkmenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, que é fundamental, né? Muitos são muito ricos em minério, Sim, em gás. vai. Então, há uma complementariedade da China. Países mais sofisticados ou maiores como o Irã vão demandar da China transferência tecnológica para investimentos em infraestrutura, perdão, para investimentos em geral, com investimentos em infraestrutura. E, bom, o processo histórico vai por outro lado. Vai por outro lado. A ocupação americana no Afeganistão teve 20 anos. E não construíram uma estrada, uma ponte. 20 anos de ocupação. E se retiraram, e agora as riquezas do Afeganistão estão bloqueadas no Ocidente. Se em 20 anos temos esse exemplo, que eu acho que é um exemplo válido, porque a Organização de Cooperação de Xangai tem um mecanismo dos países que limitam com o Afeganistão, que já fizeram uma reunião de seguimento para trazer o Afeganistão, o governo, a uma posição responsável. Inclusive olhando para acabar com o terrorismo, ou seja, não comprometendo o governo, seja qual for, a não entrar em financiamento do terrorismo, que é fundamental. Mas tem uma equipe de diálogo entre os países que participam da República Popular da China, que participa a Rússia, que são o CS, né, da Organização de Cooperação de Xangai. Sim, então podemos dizer que esses mecanismos, de fato, já servem como algumas medidas substanciais, ações reais do grupo, e esse encontro com a participação de vários países já tem um significado especial. Será que ele serve como um começo para modificar o mundo sob a hegemonia ocidental? E na sua análise, como será uma reação, eventual reação dos Estados Unidos e sua aliança? Eu acho que são uma série de acontecimentos, não é só um evento, mas eu acho que é uma marcação de terreno. E desde a imprensa ocidental destacaram coisas que não sei se fazem muito sentido. Alguns destacaram um ponto que não faz muito sentido para mim, é falar, olha, a China ficou desconfiada, daria menos apoio à Rússia em relação ao conflito com a Ucrânia. O concern, está preocupado. A China sempre falou isso, porque a China tem boa relação também com a Ucrânia e comércio. Então, para a China, o melhor é entrar em uma negociação diplomática que o Ocidente negou, com os acordos de Minsk I e II. Né? Mas também a China destaca que a expansão da OTAN para o leste não fazia nenhum sentido e foi provocando e atentando contra a segurança da Rússia. Então, é uma série de processos. Eu acho que isso mostra, para mim, um posicionamento de dois países chaves, que são Turquia e a Índia. Então, temos aí uma configuração muito interessante, na qual a Índia, depois do conflito Rússia-China, as ilusões da Índia formar parte desse tipo de aliança, eu acho que isso acabou. Vai permanecer uma política mais pendular, mas os olhos da Índia e os grandes negócios estão na Ásia. Com a China, inclusive, vendendo petróleo para a Rússia. Petróleo que não compra a Europa. Então, vendendo petróleo russo. Então, fica um pouco complicado entender esse processo, como em espanhol se fala como uma ruptura, né? Mas forma parte desse processo histórico. E forma parte de uma marcação de terreno por parte desses países euroasiáticos, no qual eles querem assumir a sua própria responsabilidade em questões de segurança. E, no caso da China, mais uma interessante jogada é colocar um banco de investimentos da Organização de Cooperação de Xangai
mais nessa grande iniciativa de segurança regional. E agora, uma proposta que está no discurso do presidente Xi Jinping de criar um banco. É muito estilo chinês. Aí é um elogio, porque melhorar a vida das pessoas só se faz com investimentos. Sim. E eu acho que há uma preocupação explícita, porque está escrito, mas também explícita de criação institucional. Sim. É uma instituição que vai no sentido de tentar promover desenvolvimento numa região que precisa. Sim, penso que a criação de um banco é fundamental, é porque para promover investimentos, para levar dinheiro, precisa essas ferramentas financeiras para facilitar a troca, o comércio dentro do grupo, até porque esta OCS está levantando uma bandeira para usar próprias moedas para diante do sistema dominante pelo dólar. Então, essa plataforma será uma nova força multilateral diante da hegemonia ocidental. O senhor acha isso? Um aspecto fundamental que você mencionou é a criação de meios de pagamento fora o eixo monopólico do dólar SWIFT, que é um meio de pagamento monopólico, basicamente. Uhum. E a Rússia se viu obrigada, logicamente, depois do conflito e as sanções, a implementar outros meios de pagamento para realizar comércio e substituir, por exemplo, cartões de crédito também, né? Foi sancionado, creio que Cuba tem um caso parecido. Visa, Mastercard, muitos meios de pagamento saíram da Rússia, dessas companhias. Mas as iniciativas dos bancos, esse investimento, junto com iniciativas dos estados, de outros meios de pagamento, estão promovendo, em primeiro lugar, não é o fim da hegemonia americana, mas sim o fim do monopólio. Que isso já é um problema. Você estuda a moeda, é poder. O grande problema na disputa pelo poder é o fim do monopólio. Indícios já estão acontecendo. Indícios estão acontecendo. Sim. Então, com grandes países. Sim. Então, tem países como a China que pode ter os dois sistemas, usar os dois. Exatamente. Usa o próprio com outras grandes potências, usa com dólar com os Estados Unidos. Logicamente que os Estados Unidos não vão aplicar as mesmas sanções nem o Ocidente, a China. Porque hoje seria um suicídio. Já está cometendo um quase suicídio os europeus com as sanções. Imagina as sanções contra a China hoje. Isso seria suicídio total, porque grandes companhias europeias e americanas produzem na China para o mundo todo. Você pode sancionar a China um aspecto pontual. Sancionaram o algodão de Xinjiang e foi pior ainda para as companhias europeias como Adidas. Perceberam que as sanções derivavam em diminuição dos lucros das empresas. Então, depois pararam. Então, é um grande dilema. Ou seja, o que estamos observando é, em termos históricos amplos, sim, um declínio relativo da hegemonia americana. E esses processos, eu observo como processos que formam parte desse caminho, que vai ser um mundo, eu denomino multipolar no político e policentro no econômico. Sim. Com vários centros de economia global, com interconectividades. Sim. E a proposta da China é diferente da ocidental, no sentido que ela está ancorada, fundamentada na produção e no comércio, e menos nas finanças privadas globais especulativas. Então, isso é um ponto crucial, porque a globalização neoliberal liderada pelo Ocidente tem um elemento fundamental financiarizado. Sim. Então, aí tem um ponto
de diferença entre uma e outra, né? Última pergunta é porque no discurso Xi Jinping também enfatizou suas iniciativas. Uma é a iniciativa de segurança global, é formado em abril deste ano diante dos países asiáticos. Outro é a iniciativa de desenvolvimento global. A finalidade desses dois é solucionar os desafios e problemas globais. Como o senhor vê que esses esforços da China para construir esse mundo multipolar com mais prosperidade e segurança? A iniciativa de desenvolvimento, acho que as duas têm uma lógica que formam parte de uma totalidade. Embora os focos são diferentes dependendo de onde o presidente fala, né? Xi Jinping, nesse caso. Eu acho que a de desenvolvimento, começamos por desenvolvimento, é fundamental para atingir a outra de segurança. E desenvolvimento envolve várias iniciativas na qual o cinturão e a rota é fundamental. Então, alguns colegas falaram que a iniciativa de desenvolvimento global seria negar o cinturão e a rota. Eu acho que não. Acho que é o cinturão e a rota que virou global. Né? Porque foi uma iniciativa euroasiática e, bom, a América Latina foi convidada a ingressar no Belt and Road, mas e a iniciativa de segurança acho que está muito ligada aos princípios e às declarações que apareceram que estão no discurso de Xi Jinping da Organização da Cooperação de Xangai. Acho que tem princípios da ONU, princípios por uma multipolaridade, princípios que estão ligados a potências responsáveis, assumir responsabilidades pela segurança, para um diálogo maior, prosperidade da população, prosperidade, ou seja, a população não pode ficar de lado nessas iniciativas, e por último a questão da interconectividade, que tem que ser intercivilizatória. Esse é um ponto fundamental, que vai além do internacional. Então, estamos falando de que na Eurásia são grandes civilizações. Então, estamos falando de Irã, Índia, China, a mesma Rússia. Então, eles se veem como civilizações. Samarcanda é simbólico, a cidade do Uzbequistão, porque era a pérola das antigas rotas da seda. Sim. Então, é um lugar muito simbólico para pensar uma nova relação intercivilizatória. E eu acho que é por aí que deve ser observado esse processo. E, de fato, de fortalecimento de um espaço cada vez maior dessas potências já não emergentes, as grandes potências euroasiáticas, na governança global, não? Na governança global, é isso. Sim, então essas duas iniciativas chinesas estão fornecendo uma nova visão para o mundo continuar consolidando uma cooperação baseada na união, na solidariedade, no desenvolvimento comum para um novo caminho, uma nova ordem mundial. Muito obrigada pela essa entrevista, essa análise do professor Javier Vadel. Obrigado e até a próxima.